Por que damos tanto valor para os bens materiais? Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, eu sou o professor Rafael Bastos e a gente está aqui continuando a nossa jornada pedagógica, hoje analisando o pensamento de Karl Marx, voltado aí para como os indivíduos se relacionam com os bens materiais que nós temos à disposição, à nossa volta. Certo? Então, meninos, meninas, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar um like no final para fortalecer aí o nosso projeto, tudo bem? Bom, gente, para começar aí a nossa conversa sobre Marx, hoje nós temos que colocar aqui no nosso contexto alguém que foi muito importante para Marx, para ele conseguir aí construir a sua análise das relações entre os indivíduos numa sociedade capitalista. Lembrando que na aula anterior nós falávamos que Marx propõe uma reflexão sociológica baseada, fundamentada na crítica ao capitalismo. Então, quem vai, de certa forma, influenciar o pensamento de Marx, entre outros autores, é o Hegel, certo? Hegel, ele que vai construir aqui na modernidade, na modernidade, pessoal, porque lá na era clássica nós já tínhamos falado sobre isso. Então ele vai construir na modernidade um conceito que nós chamamos de dialética. O que é a dialética, pessoal? Dialética, entre outras coisas, é uma forma de construir um diálogo que tem por objetivo a busca pela verdade. Então, todo diálogo que busca a verdade por meio de um processo dialético, diria Hegel, ele passa por este filtro aqui, ó. Inicialmente, nós temos uma tese. O que é uma tese? Uma tese, pessoal, é sempre uma informação qualquer a que se quer provar. Uma informação qualquer que o indivíduo, de certa forma, acredita. Dentro de um processo dialógico, dialético, essa tese ela precisa ser submetida ao seu contrário, a antitese ou antítese, como nós já conseguimos, já ouvimos por aí, certo? Então a tese é uma ideia qualquer, a antítese seria uma tese contrária a esta tese, certo? Uma outra tese contrária à negação desta primeira informação. E quando nós juntamos as duas ideias, tese e antítese, nós temos uma síntese. A síntese ela vai trazer elementos da tese e elementos da antítese. E a síntese ela vai ser muito mais forte, vai ser um argumento muito mais intenso dentro desse processo dialógico, dentro desse diálogo. Por quê? Porque a síntese traz os elementos bons, tanto da tese como da antítese, e exclui os elementos ruins, tanto da tese como da antítese. Seria a metáfora do ovo, Nós temos ali o ovo, nós temos ali a gema e nós temos o pintinho, Vamos imaginar mais ou menos assim, uma comparação bem inútil para a gente poder entender. O ovo seria uma tese, a se comprovar, uma ideia. E nós temos o contrário, não que seja o contrário à negação, mas pelo menos a gema do ovo, ela se apresenta de forma totalmente diferente do próprio ovo em si. E aí a mistura do ovo com a gema e a clara, depois de um processo, um processo contínuo, vai se transformar em um pintinho. Ou seja, o pintinho é a síntese, a clara e a gema é a antítese, e o ovo, como nós enxergamos ele fechado, é a tese. Dentro desse processo, nós produzimos o conhecimento, diria o próprio Hegel. Marx vai utilizar desse argumento para se referir à questão de como nós nos relacionamos com os bens materiais, com os bens de produção, certo? E a partir daí, nós temos essa grande interpretação de Marx. A história da humanidade, ou a própria humanidade em si, se define por sua produção material. Pessoal, nos relacionamos intensamente com os bens materiais, e essa relação com os bens materiais, com o processo de produção, de distribuição e de consumo dos bens materiais, faz com que a gente acabe construindo relações também interpessoais, Ou seja, tudo isso vai se construindo a partir, como nós dissemos na aula anterior, a partir dos interesses ou da vontade de alguém
que detém em si o poder, né? E aqui nós formamos um processo de que Marx vai chamar de infraestrutura e superestrutura, né? O que seria a infraestrutura, como o próprio termo sugere, é tudo aquilo que sustenta a sociedade materialmente falando, né? É apresentado aí, de certa forma, pelo processo de produção em si, né? Produção, como eu falei, distribuição e consumo. Já a superestrutura de uma sociedade é aquele conjunto de ideias, né? São as ideologias dominantes que faz a gente querer algo que na verdade não era inicialmente vontade nossa. Você já reparou que quando você fala assim, eu quero tal coisa, né? Eu quero aquela camiseta, eu quero aquele tênis, eu quero aquele carro, eu quero aquele, né, objeto em si. Na verdade, tem alguém aqui por trás, né, dizendo queira isto, queira aquilo outro, certo? E a partir daí, o que eu vou dizer eu quero, muitas vezes, na verdade, é vontade de outra pessoa, de outrem, né? Então, a partir daí, as relações começam, se constroem, né? Este é o processo de superestrutura, é o conjunto das ideias dominantes que faz com que os indivíduos desejem consumir, né? Então, a superestrutura e a infraestrutura caminhando aí lado a lado, certo? Então, olha só, os seres humanos não existem fora da sociedade. E a sociedade se caracteriza por meio do trabalho, por meio do processo de produção. Produção de quê? De bens materiais. E por que nós precisamos produzir tantos bens materiais? Segundo Marx, por dois motivos, dependendo de onde você está. Se você está entre aqueles que são, né, os donos do processo de produção, nós produzimos bens materiais para gerar riqueza, para gerar lucro, para quem? Para os mesmos donos. Mas, se você não é o dono do processo de produção, se você não é o dono da fábrica, da indústria, nós produzimos para quê? Para gerar felicidade. É porque o consumo na sociedade capitalista é o retrato da felicidade. Consumimos para quê? Para ser felizes. Tudo bem que é uma falsa ideia de felicidade, mas consumimos para sermos felizes. Então, essas duas ideias do consumo estão intimamente ligadas com o processo de produção. E por aí, por aí a gente percebe como essas duas classes se relacionam e por que estão em conflito. Como nós também já citamos na aula passada, você vai lembrar por que as classes estão em conflito. Quem é o dono do processo de produção vai querer manter a sua riqueza consigo, e quem não é o dono da produção vai querer a riqueza para consumir cada vez mais. E aí, a partir daí, surge o conflito entre essas duas classes, que apesar do conflito, são duas classes que vivem sobre relações de interdependência. Uma depende da outra. O dono do processo de produção depende do trabalhador, que não é o dono do processo de produção, para não precisar fazer tudo. E o trabalhador precisa do dono dos meios de produção para adquirir meios para sobreviver, chamado salário. É que a gente vai tratar sobre o salário, sobre a mais-valia, sobre as ideologias que Marx também desenvolve em sua obra. E a partir daí, pessoal, a partir dessa relação, a sociedade se constrói. Lembra que Marx já tinha dito? A história da humanidade é a história da luta entre as classes. Nesse sentido, o trabalho vai visar, de certa forma, a satisfação das necessidades das pessoas. Lembrando que também temos que considerar onde a pessoa está nesse processo de produção. Se a pessoa está entre aqueles, lembra? Os donos da produção, é aqueles que dominam a superestrutura, as ideologias dominantes. E se você está, se o indivíduo está entre aquele que produz, entre aquele que trabalha para produzir, ele vai buscar, por meio desse trabalho, satisfazer o seu ideal de felicidade por meio do salário, que é o consumo. Então nós temos aí esse processo de relações que gera, segundo Marx, as desigualdades sociais. Então, aí você vai dizer, mas como fazer para resolver esse problema? Marx vai dizer, revolução.
né? E aí na sua obra clássica, lembra? É o Manifesto Comunista, Marx vai dizer, né? Precisamos nos organizar, né? Os trabalhadores precisam se organizar para promover essa revolução, transferindo aí ou trocando, né, de certa forma, o capitalismo por um outro sistema político, econômico, social e cultural chamado comunismo, né? Então esta seria a relação que os indivíduos têm com os meios materiais, com os bens de consumo, que se constrói de uma forma dialética, né, dialógica, e a partir daí nós temos essa teoria, o materialismo histórico dialético, ou histórico e dialético, né? Vamos resolver aqui uma questão para ver se ficou claro, se ficou nítido na nossa cabeça essas ideias. Então, olha só, pessoal, acompanha comigo aqui. O materialismo histórico dialético é o método de análise da sociedade criado por Karl Marx, um dos pensadores, né, um dos clássicos da sociologia. A gente até brinca, né, um dos 3 porquinhos da sociologia, que é Marx, Weber e Durkheim, né? A respeito desse método, é possível afirmar que, né, a respeito do método chamado materialismo histórico dialético, que é uma forma de analisar a sociedade capitalista pensado por Marx. O materialismo explica que as condições materiais de existência não são fatores determinantes. Epa, não são fatores determinantes? Esquece, né, gente? Essa afirmação aqui está errada. São, sim, fatores determinantes, não é verdade? Letra D. A sociedade e a política surgem da ação da natureza e não da ação concreta entre os seres humanos. Epa, da ação da natureza surge a ciência, lembra? Política e sociedade surge exatamente da relação entre os seres humanos, dentro do seu período histórico, dentro do tempo, certo? Então essa aqui também está falsa, porque da natureza surge a ciência ou as ciências naturais. O materialismo explica que são as relações sociais de produção que determinam o modo de ser e pensar de cada indivíduo. O sistema de produção é que define as nossas consciências morais, né? Até aqui está tudo bem. É um método histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Opa, certinho, né? Até aqui não teve nada de errado nessa opção. Vamos ver a próxima. A história é um processo contínuo e linear. Logo, a realidade é estática. Epa, a história é um processo contínuo e linear? Né? Segue a linha do tempo. Mas a realidade é estática? Quer dizer, a realidade não muda? Né? Claro que muda. Basta você olhar para os seus avós, olha para você hoje, você vai perceber como a realidade muda. Então aqui, ó, a realidade não é estática, não é verdade? E por fim, a base material ou econômica constitui a superestrutura. Epa, a base material representa o processo de produção. Lembra que nós falamos? Processo de produção é, na verdade, a infraestrutura, na verdade, é o que sustenta materialmente a sociedade. Portanto, resposta correta aqui, a opção C, não é verdade? Bom, meus queridos, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre a mais-valia, ideologia, que são outros temas que Marx aborda, né, em suas obras. Espero que tenha ficado claro o entendimento desta teoria de Marx. Tudo bem? Forte abraço, fiquem com Deus, né? E não esqueçam de dar aquele like. Tchau, tchau.